Dado a nossa dimensão continental e toda a costa que nós temos, né, no país, nós deveríamos ter uma capacidade portuária boa, né? Mas aí tem a dificuldade para chegar no porto, né? Mesmo que a gente tenha o porto, e aí fala, não, mas como que a gente vai ter um interesse de operação do porto? E o porto por si só, não adianta você só fazer a implantação do porto, né? Então você cria um porto e faz a implantação desse porto. De nada adianta a gente ter fisicamente o porto instalado se nós não tivermos a regularidade do transporte. Quem cria o transporte é o armador. E o armador leva o navio dele onde tem carga. Ele não vai levar simplesmente porque a gente tem um porto bem estruturado e fala, não, olha, vamos começar a fazer operação naquele porto, porque está um porto bacana, né? E aí a gente tem uma dificuldade de acesso do porto, né? Nós temos um dilema aqui na própria cidade do Rio de Janeiro, né? Entre o porto do Rio de Janeiro e o porto de Sepetiba, né? Para onde que a gente leva, né? Então a gente tem uma disputa de cargas aqui, né? Dentro da própria cidade do Rio, né? Como que faz para levar a carga para o porto? Como eu retiro a carga desse porto também, né? Então entra nessa questão aí do dilema, né? Com restrições de acesso terrestre, uma integração multimodal, que integra o modal rodoviário, ferroviário e também a questão de porto, né, para facilitar o trânsito da carga, né? Aí a gente tem um impacto também, que é uma questão aduaneira. A questão aduaneira restringe a transferência da carga de zona primária, né, de zona portuária, em especial a carga importada, que ela pode ser então transferida para uma retroárea, né, para uma área fora dessa zona primária. Isso tem um custo muito alto, então faz com que o dono da carga ele prefira fazer a operação de transição da carga dele ainda em zona primária e faz a transferência. Por quê? Porque o terminal foi uma área, né, geralmente é uma área arrendada, uma área concedida, e as empresas que tiveram direito a terminais, em especial terminais de contêineres, elas pagaram muito caro, né, para ter direito à exploração do terminal. Então, como ela pagou muito caro, ela não quer que aquela carga só passe pela zona de terminal e ela vá para uma outra área onde que não teve uma outorga tão cara, né? E de lá a gente tenha todo o desembaraço da carga, porque senão ela não ganha dinheiro, ela não vai ter nunca recuperado todo o investimento que ela fez no terminal. Então aí a gente teve um desvio na fase de concessão desses arrendamentos portuários, né? Então a deficiência de retroárea que a gente comentou e então esse modelo também de gestão portuária, como eu estava comentando, para fazer o trânsito da carga, né? A questão hidroviária, que poderia ser uma saída, né, em especial para o escoamento de minério e grãos, né, da região centro-oeste, né? Nós aproveitamos muito pouco isso, né? Aqui, só para citar um exemplo, né, imaginem que daquela que quando teve a sua construção, foi considerada a maior usina hidrelétrica do mundo, né? Usina de Itaipu. Ela foi construída e com toda a grandeza da usina Itaipu, não foi pensado em uma eclusa, né? Então você não consegue utilizar a navegação hidroviária naquele trecho de rio, porque foi construída uma barragem, né? uma usina e não tem como criar um acesso para vencer o desnível da barragem com uma embarcação de carga, que poderia ser utilizada para fazer a movimentação, né? Veja que o Paraguai, ele usa o rio Paraguai, né, para poder fazer a importação e exportação de produtos, né? Do lado de Assunção e não do nosso lado, né? Então a gente poderia até ter uma maior integração nessa região entre criando aí uma zona, né, de integração entre Paraguai, Brasil e até mesmo outros mercados, né? Poder explorar um pouquinho mais, ponto que nós deixamos de fazer isso, né? No ano de 2005, né, nós acreditávamos que nós teríamos uma solução para o país, né? O então governo tomou um cuidado de contratar
competentes profissionais para fazer um estudo que foi batizado como Plano Nacional de Logística e Transporte, né? Então, era um plano de 20 anos, né? Ele ainda existe, né? Ele foi sendo remendado aí por costuras políticas, né? Infelizmente, né? Mas ele era um plano de 20 anos, um plano que é um plano técnico, que fez todo um bom estudo entre origens e destinos das cargas no país, né, e as oportunidades de crescimento. E principalmente, né, ele servia de balizamento para os investimentos que seriam realizados a partir daquele momento, né? Então, um plano de 20 anos, o papel principal desse plano era fazer um equilíbrio na matriz de transporte, né? Fazendo com que o uso dos modos de transporte, principalmente a questão de cabotagem, né? Existe uma questão de terminologia que diferencia o transporte marítimo, né, entre dois tipos de transporte, né? O transporte marítimo ele é dividido entre longo curso e cabotagem, né? Longo curso é aquele que é feito quando a gente sai das águas nacionais, né? Então eu tenho uma embarcação e essa embarcação ela vence as águas nacionais, passando então as águas internacionais. E nós temos uma navegação que é feita dentro das águas nacionais. E essa navegação é chamada de navegação de cabotagem. Essa navegação de cabotagem, ela só pode ser realizada por embarcação nacional. O navio tem que ter uma bandeira brasileira. Por quê? Porque a gente tem um trâmite tributário diferente de uma outra embarcação que faz longo curso, que aí ela faz o transporte entre países, né, um transporte internacional, e aí então ela é sujeita às questões reguladas pela aduana nacional, né, que seria pela Receita Federal. Então, eu venho uma embarcação internacional, essa embarcação internacional, quando ela descarrega um produto, esse produto, então, ele veio de algum ponto de comércio exterior e ele precisa, então, ser tratado pela Receita Federal, mesmo quando a gente faz um trâmite de exportação. E a Receita Federal, né, para ela dividir a carga nacional da carga importada, ela divide a partir do uso do veículo de carga, no caso a embarcação, no caso o navio, sabendo, né, pela bandeira desse navio, ela sabe, não, aqui a gente só pode carregar produto nacional, então tem uma gestão tributária, e aqui são produtos de comércio exterior, importados ou exportados, e aí tem um outro trâmite tributário, né? Então, existe essa diferenciação, né? Então, esse modelo, ele fazia o quê? Olha, dá quase que um equilíbrio entre esses três modos de transporte, né? O rodoviário, o ferroviário e o aquaviário. Em especial, isso não é nem tanto, poxa vida, né? Vale mais a pena usar esse por questões apenas de uso, né, mas principalmente de custo, né? Para vocês terem uma referência, né? A logística no Brasil, ela chega a custar algo como 40% a mais do que a logística em países desenvolvidos, né? Quando nós estamos tratando de produto de carga geral, né, que é aquela carga que a gente tem mais contato, o impacto não é tão grande, mas principalmente em produtos agrícolas, né, produtos de commodity, isso tem um impacto muito grande, né? Para vocês terem uma ideia, né, só a título de referência, você pegar um container, se você estufa um container na região lá de Goiás ou Mato Grosso e traz esse container para São Paulo, né, para o Porto de Santos, para fazer a exportação desse produto, o transporte lá da região lá de Anápolis, ou lá pegando o coração lá de Goiás até São Paulo, ele chega a ser 3 vezes mais caro do que São Paulo e chegar no porto de Hong Kong e de Xangai, né? Então, veja só o que a gente faz com a competitividade, né? Pensando que os Estados Unidos é um grande competidor também no mercado agrícola e eles estão no hemisfério norte, mais próximo ao mercado consumidor, Europa e Ásia, né, em especial a Ásia, do que nós, aí eles têm uma vantagem
comparativa, né, de custos muito superior à nossa, né? Então, se pensando no Brasil, tem uma capacidade de produção de grãos fantástica, né, como foi até apontado, quanto que a gente cresceu a questão de grãos, mas na hora de exportar esse grão, a gente mata completamente a nossa competitividade, né? Por quê? Porque nós não temos uma infraestrutura adequada. Né? Se nós tivéssemos uma infraestrutura adequada, nós conseguiríamos fazer o escoamento desse grão a um custo como é feito no mercado, por exemplo, nos Estados Unidos. Toda a competitividade que nós tivemos, né, em termos de produtividade, no campo a gente perde quando eu coloco no caminhão e falo, ó, vão entregar e vamos seguir com esse produto para os nossos clientes. Então, um dos pontos, um dos alicerces dessa nova matriz seria exatamente essa, né? Dar ao modo de transporte mais adequado o seu modelo adequado, né? A gente até tem uma certa regra, né? O transporte rodoviário, ele é interessante até 400 quilômetros, né? 400 quilômetros basicamente é aquilo que a gente percorre em um dia, né? É claro que no Brasil nós temos realidades distintas, né? Aqui no Rio de Janeiro, em especial São Paulo, você consegue rodar de 500 a 600 quilômetros com uma jornada de trabalho de um motorista, né? Foi criada uma lei do motorista. A lei do motorista ela cria regras, né, de trabalho. Então, o motorista ele não pode mais trabalhar, ou não deveria, né, trabalhar mais, como eles dizem no mercado, rebitado, né, que ele vai trabalhando horas e horas sem intervalos para descanso, né. Hoje o motorista ele pode trabalhar, considerando os intervalos, né, seria uma jornada de 9 horas de trabalho, mais 2 horas de intervalo, ele consegue trabalhar até 11 horas. Né? Então é a jornada de trabalho. Nessas 9 horas de produção, né, rodando, ele deve estar rodando em torno de 400 a 600 quilômetros. Né? É claro que alguém vai pegar e vai falar, não, calma, mas eu vi uma reportagem, né, de uma rodovia, né, conhecida como Transamazônica, e o cara lá em 9 horas de trabalho, ele não roda 100 quilômetros, né? Dado a precariedade da rodovia, e isso é fato, isso é verdade, né? Nós temos rodovias no país que são, né, de chorar, né? Realmente de lamentar. Nós vamos ver alguns dados. Por outro lado, para nós, né, isso é um alento, porque nós vamos ver que nós temos uma oportunidade, né? É aquela história lá, né, que tem gente chorando, tem gente vendendo lenço, né? A vida é essa, né? A vida acontece dessa forma. Então nós temos um espaço, né, de uma oportunidade de investimento principalmente para nós aqui. Eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro mecânico, né? Eu sei que boa parte de vocês é engenheiro civil, mas para a engenharia nós temos um espaço tremendo aí de crescimento, né? Então, a ferrovia rodando entre 400 e 1.500 quilômetros e o aquaviário acima de 1.500 quilômetros, né? Uma ligação do Nordeste para o Sudeste, não estou nem pegando ponto a ponto, né? Em torno de 2.500 quilômetros, né? Então, claramente, o uso do transporte de cabotagem seria uma alternativa fantástica, né? Não fosse os problemas que nós temos aí de acesso a porto, né? Muito bem. E o que nós temos, né, gente, há muitos anos, né? Nós cada vez menos investindo em infraestrutura, né? Nós vamos apenas remendando. Quando nós temos uma deficiência de infraestrutura muito alta, eventualmente a gente cria uma legislação, uma regra, uma lei, como nós temos no município de São Paulo, né? A questão do rodízio. Por que existe o rodízio de automóveis? Porque o transporte de passageiros do automóvel, ele é o transporte com mais facilidade. Por quê? Porque nós não temos um transporte urbano de passageiros adequado. Então eu não consigo dar transporte adequado de passageiros, o passageiro vai ter que se virar. Então ele vai para o seu próprio automóvel. E aí eu não tenho rua suficiente para tanto automóvel rodar. Então o que a gente faz? Restringe o uso da rua. Então não pode usar rua. Nós tínhamos um trânsito caótico, né? Por falta de uma integração chamada Rodoanel, integrando a região norte da cidade de São Paulo, né? A chegada da Dutra com
as outras rodovias, né, criando um rodoanel. Nós temos uma questão do desempenho. O que acaba fazendo? O caminhoneiro ele tem que chegar na região da marginal, utilizar a marginal para poder fazer o acesso. Isso causava congestionamentos violentos na marginal. Então o que o governo fez? Ao invés de destravar a questão do rodoanel, criou uma restrição. Olha, motorista de caminhão de tal horário a tal horário não pode mais circular na marginal. E ponto. Então nós temos caminhões estacionados na Via Dutra, né, ou nas outras rodovias, né, aguardando o horário para poder fazer a passagem lá, coisa de 5, 10 quilômetros, porque nós não temos um rodoanel implantado. Então a gente não tem infraestrutura, a gente cria uma regra para o uso, né, que é uma contramão, né? A gente deveria estar fazendo ao contrário, né? Então a realidade que nós temos é basicamente essa, olha, de todas as rodovias no país, 12% está pavimentado. E o fato de estar pavimentado não significa que ela é de boa qualidade, né? Então, nós temos poucas ferrovias pavimentadas e elas ainda não são de qualidade assim tão boas, né? De toda a malha ferroviária existente, 40% está em uso, né? Por quê? Porque nós fizemos um modelo de concessão privilegiando o capital, né? Então o governo naquele momento ele estava mais preocupado em arrecadar, tentar tapar rombo, coisa que a gente está começando a vivenciar agora. O governo sem dinheiro precisa fazer caixa. Faz caixa, vende concessão, né? E aí quando vende concessão, quem tem mais dinheiro compra. Nós tivemos uma questão, aqui não é a questão de fazer um julgamento de empresa A ou empresa B, mas é a realidade, né? A Vale, ela foi uma empresa que tomou como concessão aquilo que era de interesse próprio como mineradora. Então, se ela tem um uso próprio para aquilo, por que ela vai ter interesse em fazer com que outros utilizem aquilo que ela arrematou como concessão? Ah, não, mas olha, tem uma regra de direito de passagem. Direito de passagem é o pedágio, né? É cobrar o pedágio por uma outra composição de trem, que pode vir um outro dono de uma locomotiva e mais alguns vagões, e ele vai lá e fala, olha, posso usar a tua ferrovia e eu te pago por isso? Aí a Vale faz uma conta rápida, ela fala, poxa, boa parte dessa minha ferrovia é de via singela. A ida e a vinda, ela é única. Se eu puser mais alguém para utilizar essa via, eu vou ter que ficar guardando mais nos pátios com as minhas composições. E eu vou começar a competir, não vale a pena, porque eu deixo de entregar uma composição de minério lá no porto, porque eu vou ter que reduzir a minha velocidade, a capacidade de tráfego dessa minha via vai ser comprometida. Então, vamos tirar isso. Eu assinei lá um acordo de que eu colocaria trens de passageiro, né, manteria os trens de passageiro, e depois ela descobriu uma brecha que ela falou, não, mas eu preciso o movimento. Porque ele precisa ser de passageiro, eu vou dar ônibus. E eu tiro, então, esse trem de passageiro da ferrovia e eu ofereço ônibus a custo subsidiado, e aí o passageiro vai no ônibus, é melhor, mais confortável, mais rápido, né? E eu tiro esse cara daqui também, né? Então, é o que a gente acaba sofrendo com ferrovia, por isso essa perda. E as hidrovias, nós temos questões de hidrovia, problema de calado, né? Nós não temos profundidade adequada. Além da não profundidade adequada, nós temos problema com pontes, né? Então pontes que estão com uma altura baixa e a embarcação não consegue cruzar a ponte. E elas não foram como pontes, né, que a gente vê com bastante frequência, né, até em filmes, né, e na Europa, Estados Unidos, que são pontes móveis, né, que permitem com que eu tenha a passagem de uma embarcação sob a ponte, né? Não preciso aumentar a altura da ponte, mas principalmente que ela tivesse uma capacidade de fazer um movimento, né? E isso também nós não temos. Então a embarcação ela não consegue cruzar os nossos rios, porque nós teremos que refazer boa parte das nossas pontes, né? Então essa é a nossa dura realidade, né? Então, se em 75 nós investíamos 1,8% do PIB, hoje nós estamos na ordem de 0,5%. Hoje que eu digo é até os anos 2012, 2013, 2014 para cá, a gente sequer está chegando nesse número. Praticamente, nós não temos investimento, né? A Confederação Nacional do Transporte, ela fez um estudo de qual que é o déficit, não é de fazer para crescer, né? Fazer exatamente o que nós precisamos, todos os projetos
que a Confederação Nacional do Transporte apontou, mais ou menos se estima em torno de R$1 trilhão. Né? Só para fazer o que precisar para hoje, né? O que precisa fazer para agora? Né? Para agora é um investimento de R$1 trilhão. Aí você fala, não, mas pensando num crescimento, isso ainda seria maior, né? Só para a gente ter uma ideia do vulto, do atraso que nós fomos acumulando ao longo de todos esses anos, né? Aí nós vamos olhar e falar, pô, não, mas Edson, será que é isso tudo mesmo? Tem uma entidade, né, que é o Banco Mundial, e ele faz uma avaliação do desempenho logístico de vários países, né? O Brasil, que quase chegou a ser quinta economia, né? Aí a gente vem oscilando, infelizmente, para baixo, né? Ele hoje ocupa a 55ª posição, né? Olhando a questão da logística. E quais são os dois tópicos que mais atacam, né, o nosso desempenho logístico? É a questão aduaneira, né, e a questão de infraestrutura. É claro que quando a gente olha recursos humanos, nós também não temos recursos humanos bem preparados, né, bem treinados, então tem essa questão, mas os dois piores, né, que nós somos bem ruins, é a infraestrutura e é a questão aduaneira, né? Então isso nos tira a possibilidade de sermos competitivos, né?